Da base de cálculo do imposto. Da base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito recebido em virtude da abertura da sucessão ou doação, expresso em moeda corrente nacional e em seu equivalente em UFEMG. Considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Na impossibilidade de se apurar o valor de mercado do bem ou direito na data a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, será considerado o valor de mercado aquele apurado na data da avaliação e o seu correspondente em UFEMG, vigente na mesma data. Então, na impossibilidade de encontrar o valor de mercado que a gente viu aqui no parágrafo 1º, que falava que é o valor venal, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou do contrato. Na impossibilidade da gente conseguir encontrar esse valor de mercado dessa forma, o valor de mercado de bem ou direito será considerado o valor de mercado apurado na data da avaliação. Então, se não conseguir na abertura da sessão ou na realização do ato ou contrato, vai ser valor de mercado aquele da data da avaliação e seu correspondente em UFMG, na mesma data. O valor de base de cálculo será atualizado segundo a variação da UFMG ocorrida até a data prevista na legislação tributária para o recolhimento do imposto. Não se inclui na base de cálculo do imposto as dívidas do falecido cuja origem, autenticidade e pré-existência à morte sejam inequivocamente comprovadas. Na hipótese em que a universalidade do patrimônio da sociedade conjugal ou da união estável for composta de bens e direitos situados em mais de uma unidade da federação, a tributação do excedente da meação será proporcional ao valor dos bens móveis em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum, se o doador for domiciliado nesse estado. E, na proporção, a tributação do excedente da meação será proporcional ao valor dos bens imóveis situados nesse estado em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum. Na hipótese de instituição de um usufruto, a base de cálculo é um terço do valor venal da propriedade plena do bem. Em se tratando de ações representativas de capital de sociedade, a base de cálculo é determinada por sua cotação média na Bolsa de Valores na data da transmissão ou na imediatamente anterior, quando não houver pregão, ou quando essas não tiverem sido negociadas naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até no máximo 180 dias. No caso em que a ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital da sociedade não seja objeto de negociação ou não tiver sido negociada nos últimos 180 dias, a base de cálculo será o valor patrimonial na data da transmissão, observados os parágrafos 2º e 4º desse artigo. Bom, os parágrafos 2º e 4º daqui a pouco a gente vai ler. Bom, agora já vamos para o segundo, né? O valor patrimonial da ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital da sociedade será obtido do balanço patrimonial e da respectiva declaração do imposto de renda da pessoa jurídica entregue à Secretaria da Receita Federal, relativos aos períodos de apuração, mais próximo da data da transmissão, observado exposto no parágrafo 4º. Facultado ao fisco efetuar levantamento de bens, direitos e obrigações. O valor patrimonial apurado no parágrafo 2º será atualizado segundo a variação de UFMG, na data do balanço patrimonial até a data prevista na legislação tributária para o recolhimento do imposto. Na hipótese em que o capital da sociedade tiver sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, mediante incorporação de bens móveis e imóveis e direitos a eles relativos, a base de cálculo do imposto não será inferior ao valor venal atualizado dos referidos bens ou direitos. Na transmissão causa-mortes, para obtenção de base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como o valor do quinhão, o do herdeiro legítimo, que lhe cabe no monte partilhável segundo a legislação civil. Na transmissão causa-mortes, para obtenção dessa base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como o valor do quinhão, do herdeiro testamentário, o valor do legado ou da herança atribuída segundo a legislação civil. O pagamento do imposto utilizando-se da presunção a que se refere o caput, possibilitará a restituição do valor eventualmente pago a maior, o qual será verificado na ocasião da partilha. Não exigiraa diferença do imposto a recolher, salvo na hipótese de serem apurados bens e direitos não considerados por ocasião do pagamento.
Em se tratando de plano de previdência privada ou outra forma de investimento que envolva capitalização de aportes financeiros, a base de cálculo TCD corresponde ao valor da provisão formada pelos referidos aportes e respectivos rendimentos na data do fato gerador. O disposto no caput aplica-se também no caso de plano de previdência privada ou assemelhado, configurar contrato misto que envolva capitalização de aportes financeiros e seguro de vida, hipótese em que não se inclui na base de cálculo a parcela dos valores auferidos pelo beneficiário em decorrência do contrato de seguro, sob forma de pecúlio ou renda, assim compreendida a parcela que exceder a provisão mencionada. Serão deduzidos da base de cálculo TCD os valores de carregamento, assistência financeira e de imposto de renda sujeitos à cobrança ou retenção pela entidade custodiante e constituam dívida pré-existente à data do fato gerador. Então, tem uma dedução aqui da base de cálculo TCD, os valores de carregamento, assistência financeira, imposto de renda, sujeitos à cobrança ou retenção pela entidade, custodiante, e constitui uma dívida pré-existente à data do fato gerador. A base de cálculo TCD não será inferior àquela fixada para o lançamento do IPTU, em se tratando de imóvel urbano ou direito relativo. Também não será inferior ao declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do ITR, em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo. E constatado que o valor utilizado para o lançamento do IPTU e ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admitir-se a utilização de coeficiente técnico de correção para apuração do valor venal do imóvel. O coeficiente técnico de correção que se refere ao parágrafo 1º poderá consistir, de acordo com os mercados regional, municipal ou local, em... Então, esse coeficiente técnico poderá ser fator numérico a ser multiplicado pelos valores que tratam o inciso 1 e 2 do caput desse artigo, cujo resultado representará o valor venal do imóvel ou direito a ele relativo. Esse coeficiente técnico também poderá ser uma tabela de valores. O coeficiente técnico também poderá consistir em valor específico do imóvel definido ou calculado por método idôneo.